Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 10 a 13. Versículo 10. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios, capítulo 2. Continuando o estudo anterior agora a partir do versículo 10. Lembrando que nós estamos falando sobre a sabedoria procedente do Espírito Santo. No versículo 10 diz assim: Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Parece que o entendimento desse versículo não é muito simples. Não pela mensagem da palavra, mas pela tradução, pela língua portuguesa. Por exemplo, a palavra perscruta significa investigar algo com muito cuidado e profundidade. Então nós vamos trazer a tradução da NVI para ver se a gente tem um melhor entendimento dessa frase, de forma mais simples. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda, investiga todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Vejam como é importante a gente ter o acesso a outra tradução para que fique mais simples o entendimento da palavra. Por isso é muito interessante, se você tiver o interesse de estudar e de buscar o entendimento verdadeiro da palavra, tem um aplicativo na internet muito bom, gratuito, que tem várias traduções da Bíblia, inclusive em vários idiomas. É muito interessante, facilita e ajuda demais o entendimento da palavra. No versículo 11: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Mais uma vez um versículo que talvez tenha até uma dificuldade de entendimento, que está querendo dizer o seguinte: o homem por si só, o homem, o ser humano, eu só vou saber de você o que você estiver disposto a me mostrar. Eu não conheço verdadeiramente o que se passa no seu coração. Mas o Espírito Santo de Deus conhece. É através do Espírito Santo, que é um fragmentozinho, ou é o Espírito de Deus presente em nossa vida, que permite que Deus seja onipresente, onipotente, que veja tudo, que ouça tudo, que saiba de tudo. É através do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Ele sim conhece verdadeiramente o que se passa no nosso coração. É isso que está dizendo uma explicação simplista desse versículo. Eu trouxe uma referência bíblica aqui que está lá em Hebreus 4,13, que diz: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tem total referência com o que a gente está estudando e com a explicação. Para continuar aqui a explicação, a leitura do versículo 11: Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, Deus conhece os homens e Deus conhece ao próprio Deus.
Mas o homem, por si só, não é capaz de conhecer nem o homem e muito menos a Deus. Trouxe mais uma referência bíblica aqui, que é a mesma que eu usei no estudo anterior, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 10 a 12, que diz assim, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, aqui é Jesus dizendo, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui o que eu quero chamar a atenção a vocês é o seguinte, que diz aqui, quando Jesus começa a falar, ele diz assim, a vós outros, a vocês, é dado o conhecimento do mistério do reino de Deus. Não é que nós temos o conhecimento por nós mesmos, não. Ele é dado por Deus, através do Espírito Santo. No versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, quando a gente está falando sobre Deus e sobre o mundo, sobre vivermos ou não de acordo com a palavra de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Quanto mais nos aproximamos e conhecemos a Deus, mais nos parecemos com Ele. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos tornamos diferentes dele. E, consequentemente, nos parecemos com quem? Se nós não nos parecemos com Deus, nós nos parecemos com o diabo. Continuando aqui a leitura do versículo 12. Para que conheçamos o poder de Deus, nos foi dado gratuitamente. Então aqui, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Estão entendendo? Através do dom de Deus, que Deus nos enviou o Espírito Santo, para que nós, gratuitamente, para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado. E o que por Deus nos foi dado? O discernimento entre o bem e o mal, para conhecer a Deus, para podermos nos aproximar de Deus, para podermos viver conforme a vontade e o ensino de Deus. Meus irmãos, vocês já pararam para refletir sobre o significado de grátis ou de graça? Pois aqui Deus nos deu gratuitamente. Tem até uma expressão popular que diz que de graça até injeção na testa. Mas será que isso é verdade mesmo? No dicionário da língua portuguesa diz assim: de graça, aquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, sem custos, cujo preço não é alto, que não possui motivo e nem razão. Agora, o significado bíblico de graça significa um favor imerecido de Deus, que nós recebemos não pelo nosso mérito, por obras ou esforços humanos, mas é um ato de amor e generosidade divina, que leva ao perdão dos pecados, à salvação e à vida eterna através de Jesus Cristo. Essa graça que nós recebemos de Deus, a graça, o dom, ela nos leva ao perdão dos pecados, à salvação, que só vem através do perdão do pecado, e à vida eterna. Mas através de quem, meus irmãos? Através de Jesus Cristo. Lembram quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Será que Jesus não teve nenhum custo
Ou não pagou um alto preço pela nossa salvação? Cabe a nós refletirmos, meus irmãos. Trouxe uma referência bíblica aqui para nós concluirmos esse trecho do estudo, que diz assim, lá em Mateus 10, versículo 8. Aqui é Jesus falando, tá? Quando ele enviou os seus discípulos, ele disse assim: curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é simples, é direta e é objetiva. Deveria ser de fácil entendimento. Muitas vezes nós não entendemos a mensagem que a palavra de Deus está nos trazendo pela dificuldade da interpretação da própria língua portuguesa. Nós devemos buscar sim o entendimento, devemos estudar, pois a palavra de Deus, ela tem o objetivo de edificar a vida. Ela tem o objetivo de proporcionar mudança de vida, mudança de visão, mudança de consciência. Se nós não tivermos o entendimento real da palavra, a palavra acaba sendo vã, sendo vazia, não proporcionando edificação. E aí o objetivo da pregação do Evangelho não é cumprido. Então, novamente, eu reforço a vocês: leiam a Bíblia, estudem, conheçam a palavra de Deus. É só através da palavra de Deus, do conhecimento verdadeiro da palavra, é que nós conquistaremos a nossa salvação e uma vida eterna em glória com o nosso Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.